Então, gente, bom dia de novo, né, para quem está entrando aí agora. Vamos dar continuidade aí ao VDRL que cortou, né, o nosso vídeo. Como eu estava falando, né, o VDRL, ele é um teste não treponêmico. Então, o antígeno que é utilizado é um antígeno semelhante ao treponema, tá? Então, o treponema ele tem uma fração lipídica que é muito parecida com a cardiolipina. Aí a gente pega essa cardiolipina e adsorve, fixa ela no látex, tá? Então, o antígeno não é o treponema. Por isso que a gente fala que ele é um teste não treponêmico. Com isso, eu tenho um teste mais barato, eu tenho um teste mais simples, tá? Então, essa é a grande vantagem do VDRL. Ele é um teste de baixo custo, simples, prático, eu consigo tê-lo de uma forma rápida. O dia que a gente for fazer esse exame lá no laboratório, vocês vão ver lá que no máximo em 4 minutos o exame vai estar pronto. E é uma técnica que a gente chama de microfloculação. O que significa isso? Eu preciso de um microscópio para eu conseguir visualizar a aglutinação. Então, diferente do ASO, do PCR e do fator reumatoide, que a gente já viu de aglutinação indireta, os três eu consigo ver a aglutinação a olho nu. Então, na placa, eu pego uma placa, misturo, quando eu misturo, eu observo a aglutinação. O VDRL, ela é uma microfloculação. Então, eu preciso de um microscópio para a gente conseguir visualizar, tá? E aí o detalhe é o seguinte, o látex, ele é meio esbranquiçado e esse látex, ele não é solúvel em água. Então, esse reagente aqui, o látex com a cardiolipina, ele é uma suspensão. O que significa isso? Ele não solubiliza na água. Então, essas partículas, elas ficam suspensas. Então, toda vez, antes de realizar a técnica, eu preciso homogeneizar o meu látex, tá? Porque como elas é uma suspensão, eles vão para o fundo, né? Essas partículas, elas vão depositar ali no fundo do frasco. Então, antes de realizar o exame, eu homogenizo para que essas partículas de látex fiquem suspensas, para eu não ter problema, né, de pipetar uma amostra em que não tem o látex, tá? Então, como ele é uma suspensão, e eu utilizo um microscópio para analisar, né, essa lâmina, quando eu coloco a lâmina no microscópio, ele amplifica. Quando amplifica, aquelas partículas suspensas, eu vou conseguir ver os pontinhos. Então, aqui, ó, vocês observam que tem uns pontinhos nessa lâmina aqui. Essa aqui é a imagem do microscópio, tá? Então, esses pontinhos aqui são essas partículas suspensas. Isso aqui não significa que aglutinou. A aglutinação é quando forma esses grumos. Então, aqui vocês observam que está mais agrupado. Então, aqui sim tem a reação antígeno-anticorpo. Aqui sim, a reagina na amostra do paciente reagiu com a cardiolipina do látex. Tá? Então, aqui é um caso de positivo. Aqui não, aqui é negativo. Então, aqui também, né? Só que aqui é uma imagem não de microscópio. Então, aqui é um não reagente, isso aqui é um negativo, em que eu vejo os pontinhos, e aqui é um caso positivo. Lá na plataforma digital, tem um exercício desse aqui, que a gente até vai corrigir, vou corrigir com vocês hoje, né, para a gente tirar todas essas dúvidas. Então, toda vez que eu olho no microscópio e observo essa formação desses grumos, significa que o paciente é reagente no VDRL. Aí eu faço a diluição seriada para eu liberar o título de anticorpos para o médico. E aí, dependendo do título, o título vai estar relacionado com o tratamento desse paciente, tá? E então, esse exame, o que vocês acham? Esse exame é um exame muito útil para o diagnóstico da doença? O que vocês acham? No finalzinho lá da aula passada,
da primeira parte do Zoom, alguém até respondeu aí, né? Para diagnóstico, o VDRL, ele não confirma o diagnóstico. Então, ele é um teste de triagem, que a gente fala, que é um teste de triagem. Ele é um teste em que eu faço em uma grande, na população em geral, né? Esse teste, eu consigo testar em várias pessoas, porque ele é simples, barato, rápido. Aí, aqueles pacientes que são positivos, eu vou confirmar o diagnóstico com outro exame. Então, todo paciente que dá positivo no VDRL, eu não falo que ele tem sífilis. Eu pego a amostra desse paciente, realizo uma outra técnica, uma técnica com testes treponêmicos, e aí sim eu confirmo o diagnóstico. Aí, beleza. Confirmou o diagnóstico, vem a grande importância do VDRL, né? Que é o quê? Eu acompanhar este paciente. Então, o VDRL, ele é um teste de triagem, mas ele também é um teste muito importante para o prognóstico da doença, tá? O que é o prognóstico? É esse acompanhamento. Dependendo do resultado, eu vou saber o tipo de tratamento, se vai ser um tratamento longo ou não. Tem pacientes que eles são monitorados por 30 dias, para vocês terem uma ideia. Tá? E aí, ele é um teste utilizado como um critério de cura, ou seja, pacientes com títulos elevados, por exemplo, título 1 para 1024, vamos passar um antibiótico. Tá, aí o paciente usou o antibiótico. Aí eu repito o VDRL. Se o VDRL abaixou, deu título, por exemplo, 1 para 2, o paciente curou, tá? Então, os níveis do VDRL tenderam ali a 0. Então, quando o paciente tem títulos muito baixos, por exemplo, 1 para 2, 1 para 4, a gente pode pensar que é uma infecção que já foi curada, uma infecção que já foi tratada, tá? Então, pacientes que estavam com índices elevados e abaixou, então o medicamento foi eficaz. Agora, pode acontecer também, gente, de pacientes que ainda não fizeram o tratamento ter títulos baixos. Por quê? Porque ele detecta anticorpo, né? Então, o anticorpo, ele demora um tempo para ele ser produzido. Então, quando o paciente está na fase inicial da doença, é normal também ter esses títulos baixos. E, geralmente, pacientes na fase de latência também, a gente pode observar esses títulos baixos, tá? Então, é muito importante o título de anticorpo por causa disso, para saber a fase da doença, para saber o tipo de tratamento, se o tratamento teve um resultado bom ou não. Essa é a grande importância do VDRE. Entenderam, gente? Tranquilo? É assim que eu vou colocar na prova, tá? Então, aqui, né, é a grande importância dos testes treponêmicos, que é o FTA-ABS, que é o principal. Também tem os métodos por ELISA. Então, os testes treponêmicos pesquisa o próprio treponema pálido. Então, aí sim, esses testes são os testes confirmatórios, né? Então, onde eles são utilizados? Eles são utilizados para excluir os falsos positivos lá no VDRE. Qual que é um problema que a gente tem com os testes treponêmicos? São testes mais caros, são testes mais demorados e com uma técnica mais elaborada. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai falar ainda sobre imunofluorescência. Mas, para fazer uma imunofluorescência, eu preciso ter um setor específico para realizar esse exame. Um microscópio de imunofluorescência. Então, ele é um teste que o custo é mais elevado. E qual que é um outro problema desses testes treponêmicos? Eu não consigo avaliar a resposta terapêutica. Então, para prognóstico, para avaliação da resposta terapêutica, o VDRL, ele é o teste mais indicado, tá? Teste treponêmico é para confirmar o diagnóstico da doença. Ele é um teste confirmatório. Ele é inadequado para essa avaliação da resposta. Porque o teste treponêmico, eu vou fazer a detecção de IgM e de IgG. Ou seja, se o paciente tem ou não tem, se ele está na fase aguda ou se ele já curou. Entendeu? Diferente do VDRL, que eu libero lá o título, né? De anticorpos. E então, vamos lá para o exercício.